tive a oportunidade de conversar com a minha filha, numa conversa bem descontraída, informal, e ela me perguntou, pai, como é que você está? E eu disse, filha, hoje eu tenho 50 exatos anos e eu nunca me senti tão saudável, tão bem e tão feliz em toda a minha vida, e isso é real, sabe? E ela deu um sorriso de canto a canto, ela faz assim, pai, essa tua vitalidade, chega me emociona, me faz tanto querer viver, é tão massa te ouvir dizer isso. Eu digo, filha, a gente não vai viver menos de 100 anos e tu vai ter papai há mais de 100 anos, começa a fazer essa conta. Então, estamos aqui nesse episódio para conversar com o Claudinho Barnabé, eu, Fernando Teixeira, e a gente vai receber aqui, falar um pouquinho da história do Claudinho. E o Claudinho, que já é um proprietário aqui, já é sócio participativo do Health Trainers. Claudinho, eu queria saber de você. Por que você fez educação física? Amigos, foi uma grande sorte. Eu queria fazer informática, eu gostava de tecnologia e eu achava que eu ia ser engenheiro de software. E aí o que acontece? Eu não tinha a menor habilidade com física e eu achava que até hoje eu estaria pagando cálculo 1 e 2 na universidade, na matemática lá. E aí eu, induzido pelo teste de habilidade específica, eu sou da época de 90, nós tínhamos um teste que inclusive nem é passivo hoje, legalmente, de você ter um pré-teste para entrar na universidade. E a gente fazia um teste de habilidade específica, a gente tinha que correr 2.600 metros, era um verdadeiro teste de Cooper, e tinha que ter um VO2 acima de 40x ml lá relativo, e eu tinha que nadar 50 metros, eu tinha que flutuar por 3 minutos, além de executar um circuito de várias qualidades físicas, equilíbrio, agilidade, destreza, ritmo, e as pessoas eventualmente eram reprovadas nisso. Então eu sempre fui atleta, eu faço parte daqueles 5% lá, joguei vários esportes, e aí eu disse em casa, cara, eu vou prestar vestibular para as federais, são duas aqui, uma federal e uma estadual, para informática. Eu tive a sorte de ter levado pau no vestibular e prestei para a estadual, para educação física, porque eu fui induzido, cara, isso é uma sorte tão grande, que eu fui induzido pelo teste de habilidade específica. Se ele não existisse, eu não teria feito, eu teria estudado mais um ano para fazer vestibular. Então, o que acontece? Passei no teste de habilidade específica, eu era judoca, fiz judô 10 anos, me graduei no judô, eu fui atleta de bicicross, fui 4 anos correndo bicicross, além de tênis de mesa, assim, eu fui atleta dos mais variados, fui goleiro de handebol por 4 anos, fui goleiro de futebol de salão por 1 ano, fiz iatismo, tênis e os mais variados esportes, e aí passei e eu disse, não vou cursar, vou estudar, e minha mãe disse, você vai cursar, você vai lá dentro, se você não gostar, você vai fazer outra coisa. E aí eu tive a sorte de me apaixonar por essa profissão no primeiro período, na primeira aula, quando eu sentei numa banca de anatomia. Era um professor médico, extremamente caxias, e quando ele botou o primeiro cadáver, ele disse, aqui é um húmero, é o osso do braço, e aqui está cheio de músculo, e o músculo serve para fazer isso. Eu falei, é isso que eu quero da vida. E aí eu dei essa sorte, meu irmão. Foi por causa disso. Mera sorte. Peraí. Deixa eu perguntar um pouquinho mais devagar, que a história se comprimiu demais, tá? Deixa eu entender. Vocês já chegavam perto do cadáver no primeiro semestre? Foi isso que eu entendi? Na primeira aula, Fernando. Dr. Bianot chegou na sala e disse assim, isso aqui é um húmero, é o osso do braço. Pega ali naquele cadáver ali. E aí a gente abriu uma caixa d'água da época Brasilite, e ali estavam várias peças dentro do formol, e a gente com a mão, com a luva, pegava nisso. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. E aí é a grande dialética da educação física, porque a gente entra no básico com o cadáver na mão, e a gente assistia a aula com 2 cadáveres laterais ao professor, e a gente estava ali, era tudo muito disruptivo, um garoto de 18 anos, recém-entrado na fase adulta, e eu disse assim, peraí, por que a educação física escolar está dizendo que é só linguagem, e o que é que faz esse músculo se mexer com só linguagem? Se eu mandar esse menino correr, o que é que acontece com a frequência cardíaca, com a pressão arterial? E aqueles que eram asmáticos, que na minha época na escola, eles tinham um atestado de que não podiam fazer exercício físico. E aí depois, quando eu entrei por um concurso físico na educação física escolar, quando o indivíduo apresentava um atestado de asma, eu digo, ei, você que precisa estar aqui. Então, o resultado, eu fui uma sorte e eu me apaixonei justamente porque no primeiro dia a gente já pegou no cadáver, velho. Olha que legal, que história doida, cara. Que ano foi isso, Cláudio? 1989, Fernando. Eu fui fera 89. Houve uma Olimpíada em 88, a Olimpíada de Seul, na Coreia, e em 89 eu estava entrando na universidade. Me graduei em 1992, na verdade um delayzinho aí para fevereiro de 93, mas só por causa de uma greve, a única greve que a minha universidade, na qual hoje eu sou professor, Universidade de Pernambuco, na época se chamava FESP, Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, então ela foi alçada à condição de universidade pouco tempo depois,
e hoje ninguém mais lembra desse nome, FESP. Então, esse período foi a única greve que teve nesses 30x anos aí, foi a única greve, aí 2 meses depois a gente colou o grau, mas eu entrei correto, terminei correto. A minha turma eram 140 pessoas, 75 entraram pelo vestibular, 45 haviam sido reprovados. A minha instituição tinha uma coisa curiosa, que nós éramos unidade curricular, ou passávamos em todas as disciplinas do básico, do primeiro período, ou reprovávamos o período inteiro. Então, quando nós chegamos, havia 45 pessoas reprovadas nesse período, junto com os 75 do vestibular, nós éramos 120, e uma curiosidade, apenas 10% dessa turma, só 14 pessoas, pouco mais de 10%, colamos grau na data correta, ou seja, em 4 anos, em 8 períodos, e aí, durante esse percurso, muita gente tomou outro rumo. Fabiano, acho que vai ser a live mais rápida. O cara entrou, na primeira aula se descobriu, depois disso ele exerceu a profissão de profissional de educação física, foi feliz para sempre e tudo acabou, correto? É isso aí que eu ia perguntar. Porque eu lembro no primeiro semestre tá na aula de anatomia e tal, tudo, mas eu não me descobri ali, não. Eu queria ser atleta de basquete e tal, tudo. Para você foi assim, cara, eu olhei para a peça e você já quis ser fisiologista, já? Já. Eu tive essa sorte, cara. Na verdade, felizmente eu tive essa sorte. Eu venho do esporte. Eu nunca quis ser atleta. Eu trabalhei com atleta. Eu fui fisiologista do Centro Nacional de Excelência Esportiva, o CENESP. Eram 10 órgãos que existiam na época do governo Lula. Eles foram criados no Brasil, 10 centros. Eu, de novo, tive a sorte, Deus na minha vida sempre, de ser o único CENESP de uma universidade estadual, era nossa, no meu estado, e eu estava lá como um dos fisiologistas parceiros, ou melhor, funcionário da casa, e nós viajávamos o Brasil inteiro atendendo atletas, avaliando atletas de alto rendimento, os atletas olímpicos, sul-americanos, pan-americanos. Tive a oportunidade de conhecer Fernando numa situação como essa. Em Brasília, fui avaliar toda a seleção brasileira de atletas de ponta, Fernando Scherer, Rebeca Guzmão, Tiago Pereira, os atletas de ponta. Eu me lembro de Fernando lá, nós estávamos com um equipamento chamado Peak Performance, fazendo análise cinemática desses atletas, e Fernando lá do meu lado, e eu começando a aprender aquilo ali tudo. Então, assim, eu sempre quis ser um fisiologista. Eu fui atleta, eu gosto do esporte para praticar, tenho as minhas reservas com relação ao esporte de alto rendimento, porque hoje, como health trainer, eu já era, como você fez o bom preâmbulo, eu sempre fui, eu sempre me preocupei com os excessos do esporte, eu sempre me preocupei com a origem do esporte, e hoje é o que a gente tem visto, né? Então, na live de ontem, a gente começa a mostrar colegas dizendo, cara, que rumo é esse que a educação física está tomando? Então, quem ficou com o esporte, quem ficou com a educação física apenas voltada para o esporte, hoje está meio perdido. Então, assim, os clubes no Brasil faliram. Onde é que a gente jogava futebol, voleibol, handebol, basquete? Na escola. As escolas não têm mais esporte como um fim, né? Então, o resultado. Mas nem tudo eram flores, não. Porque, na verdade, embora eu tenha me descoberto ainda no começo, no meu primeiro ano de faculdade, eu atravessei o país de ônibus, foram 60 horas de Recife até Foz do Iguaçu, no Paraná, para ir para um congresso da Fiesp, de ônibus, indo e voltando, 60 horas dentro de um ônibus. E lá chegando, eu comprei um livro que chamava assim, Emagreça Fazendo Exercício, de um fisiologista chamado Rolando Bassi Sédia, cara da nossa área. E quando eu comprei esse livro, eu entrei na universidade, eu tinha 67 quilos. Da grossura que era o pescoço, era o tronco, era a perna, não tinha coxa, não. Era canela, nó de cana, canela de novo. Parecia um nó de cana. E uma amiga olha para mim e faz assim, como assim, tu magro desse jeito, está comprando um livro Emagreça Fazendo Exercício? Cara, no meu segundo período, num congresso a 5 mil quilômetros de casa, eu trouxe um livro pequenininho assim, que hoje faz graça o que tem de fisiologia aplicada ali, mas aquilo foi a base de tudo que eu pautei a minha carreira, embora tenha feito um concurso público, dei 7 anos de educação física escolar, mas aquilo não me realizava, aquilo não me seduzia, eu queria ir para um consultório, eu queria atender as pessoas, e olhe que foram 20 anos de ralação, criando uma reputação, porque eu acredito, Fernando e Fabiano, que a gente não cria uma reputação com o que vai fazer, reputação é que você cria com o que você já fez. Então, criar respeito, adquirir respeito na área médica, onde só médico sabia, onde tudo derivava da medicina, foi muito árduo, foi muito trabalho, e assim, hoje é motivo de muito orgulho, senhores, ter a maioria dos meus pacientes de médicos, sentar à banca de jornais e TVs e rádio com médicos e discutir quadros clínicos com médicos
Porque hoje o exercício físico sistematizado sabe-se que faz parte da grande maioria dos tratamentos das doenças crônicas não transmissíveis, e a gente pode catalogar aqui umas 33 ou 34, que tem como tirar o paciente da hipocinesia, do sedentarismo, do comportamento sedentário, como seu tratamento padrão ouro, associado ali com a medicação, ou acima disso, haja vista as doenças, por exemplo, do sistema osteoarticular, as doenças reumáticas, quando a grande maioria dos tratamentos com exercícios físicos, isso dito pela ciência de alta qualidade, publicada no PubMed, mostra que os resultados dos exercícios suplantam em muito os resultados pelos medicamentos. Então, Fernando, nem tudo foram flores, não foi tão fácil assim, embora eu tenha descoberto, mas a estrada foi longa, amigo. A estrada foi bem longa. Eu te conheci, né, um jovem pesquisador, né, naquela data que eu não esqueço, me impressionou muito na época, e eu percebi claramente que eu estava diante de alguém destacado, que estava com vontade de acertar, me perguntava as coisas que ninguém perguntava, essa curiosidade saudável. Mas eu tive outras fases que eu te conheci também. Eu te conheci como um empresário em fases diferentes, né? E é isso que eu brinquei aí, né? Eu já sou seu amigo há muitos anos, né? Do Felizes para Sempre. Não foi assim, né? Como empresário, você teve fases diferentes, né? Quer dizer, carreira descoberta, feliz na escolha da profissão, com uma alma voltada para a saúde, e aí foi empreender no fitness. Como é que foi essa experiência? Essa experiência foi uma das mais ricas da minha vida, né? Porque eu costumo lembrar para as pessoas que estão nos ouvindo sempre que fracasso não é inverso de sucesso. Fracasso faz parte do sucesso. Quantos fracassos você está disposto a ter até chegar ao sucesso? Fernando, eu cheguei a ter 9 consultórios de avaliação física nas 9 maiores academias do estado de Pernambuco. Era tanta gente que eu não dava conta de atender. Então, eu vivi o boom das academias, ali começando, o Genifon, da década de 80, 90, 2000, e aí não tinha academia que desse conta, era um negócio extremamente rentável, e eu comprei a minha academia. A segunda maior operação em Pernambuco, a academia chegou a ter uma segunda unidade, 70 funcionários ao mesmo tempo, a principal sede com academia, com piscina, quadra de vôlei, 450 metros só de musculação, 4 salas de ginástica, uma sala de lutas, uma sala de pilates, negócio gigantesco. E, de repente, a coisa começa a tomar um rumo que a gente não conseguiu mais segurar. E foram 3 anos muito árduos, onde a gente tinha um ticket importante, a economia tomou um rumo que ficou difícil, o mindset fixo e o isolamento empreendedor me fizeram ter muita dificuldade, até que eu não consegui manter, eu tinha uma academia premium, que oferecia serviço de qualidade, sempre acreditei que trabalhava para o wellness, para a saúde, mas ainda com o mindset focado nos programas pré-coreografados, muita coisa de alto padrão, de alta rotatividade. Para vocês terem ideia, o turnover era de 90% a 120% por ano. Explico. A quantidade de gente que entra e que sai era 100%, então todo ano era um balde furado. Todo ano eu botava 1.000 para dentro e saía 1.000. Então a coisa não passava, eu chegava ali, dava pico de 1.200, 1.400, aí caía pouco, caía para 1.000, daqui a pouco 1.200, 1.400. E aí a coisa começou a ficar muito difícil, porque era muita gente. Então, como tudo, empreender no Brasil, e esse empreendimento, e as tecnologias exponenciais, e muita coisa foi surgindo, e com o advento da academia, eu tive que fechar alguns desses consultórios. Então, o que era 9 caiu para 5, e quando eu cheguei na minha academia, eu deixei 2. Falei, entreguei alguns, vendi alguns, cheguei para os grandes colegas e disse, isso aqui é seu, não tem custo algum, toca, porque eu precisava tomar conta do meu negócio, e deixei um consultório que ainda tenho até hoje, mas avaliação física em academia não é mais a mesma coisa, e eu não acredito que venha a ser mais a mesma coisa. Essa foi uma fase bem difícil, Fernando, de muito aprendizado. Muito aprendizado. Então, assim, o Sebrae tem uma estatística que mostra que o empreendedor de sucesso quebrou 3 vezes, né? Então, assim, é dolorido isso, né? Você já mostrou uma estatística para a gente que 95% das startups quebram antes de nascer mesmo, ou seja, com um ano antes elas já desapareceram. Então, é um ambiente de muita dificuldade de empreender, né? Então, nem tudo foi flor, não, é ralação, muita ralação.
Cara, e como é essa experiência, né? Porque o lance do fitness, ele explodiu, né? Em uma determinada época. Ele explodiu, você pegou esse boom e tal. E aí, como que é esse lance de, cara, perceber que o negócio já não está mais dando certo? Perceber que eu preciso tirar o pé daqui e ir para outro lugar. Como que foi essa transição de sair de um negócio que não está dando mais certo, abandonar ele e vir para um outro lugar que eu não conheço, que eu estou ainda aprendendo? Como foi para vocês? Fabiano, a necessidade é a mãe de todas as tomadas de decisão, de decisões, né? E toda decisão, uma renúncia. Foi muito difícil. O Fernando foi protagonista importante na minha ajuda, na minha orientação, porque de fato tinha muita coisa em jogo. Tinha a própria vaidade. Imagine você deixar de ser membro do board da IRSA, convidado para dar palestra no Brasil inteiro como ícone de gestão de academias mid-size ou premium, e você ter todos os fornecedores te ligando, e de repente você perde tudo isso, começa de novo. Mas eu tinha um grande alicerce, Fabiano. Tem uma coisa que a gente aprende com a vida, que é aquilo que você aprende, ninguém te toma, né? Então, assim, ninguém ia tomar aquilo que eu aprendi. Eu tenho uma formação consubstanciada. Eu estou matriculado na minha 6ª pós-graduação Lato Sensu. Eu fiz 2 estrito sensu. Eu tenho 2 mestrados. Um na bioquímica da nutrição, que nunca defendi, porque eu era aluno especial, e uma na ibiatria, que é o ramo da medicina que lida com adolescentes. Essa eu defendi, é o meu mestrado, sou professor universitário. Então, o que acontece? Essa virada de chave, Fabiano, foi mera necessidade, ou seja, eu já sabia o que eu queria fazer, eu sempre fiz, mas à medida que a tecnologia vai evoluindo, à medida que a gente faz monitoração continuada de biomarcadores, aprende novas referências, aprende a prescrever melhor, e você, como avaliador físico na academia de ginástica, faz um excelente exame funcional, metabólico, para saúde preventiva, focado em longevidade, e o cara lá no campo de atuação, na operação, não só não entende absolutamente nada do que você escreveu ou prescreveu, como também desdenha. No máximo, ele olha o percentual de gordura e faz assim, tá, e ainda discorda, porque o olho dele é sempre melhor que qualquer técnica de avaliação de composição corporal, e ele diz, não, isso aqui não é não, vamos embora treinar, usando parâmetro qualquer que seja, nenhum parâmetro para prescrição. Então, na verdade, a gente sentiu uma necessidade significativa de sair basicamente desse ambiente e ir para onde o ambiente está nos levando. Ou seja, hoje, no Congresso Nacional, foi aprovada uma portaria por um deputado federal, e acabei de ler, aprovando a presença do profissional de educação física para pessoas de terceira idade nas UPAs. Acabei de ler isso aqui, daqui a pouco eu publico com as orientações. Então, resultado, a gente já chegou aonde precisava estar, na saúde preventiva, na longevidade. Eu acabo de presenciar uma história de uma senhora atravessando uma rua e alguém carregando ela, eu vi a frase na rua, a cabeça continua boa, mas o corpo já não responde mais. Na hora me veio todo um processo fisiológico de hipocinesia, de que a gente podia mudar esse quadro apenas fazendo um bom trabalho leve de mudança de tônus muscular, e a gente teria corrigido aquilo ali. Então, perceba, por isso que a gente fala nos 95%. Segundo a Vigitel, 5% das pessoas treinando em academia de ginástica. Essas pessoas, a gente já dizia isso lá nos tempos áureos da academia de ginástica, elas estarão naquele ambiente, com ou sem profissionais lá dentro, ponto. A gente sabe o cara que entra e sai, não cumprimenta ninguém. Amigos, eu sou assim, eu entro, saio, não cumprimento ninguém, com exceção da recepcionista, eu não preciso. E quantos outros também não precisam? Não é porque você é profissional da área. Não, tem muita gente que treina 20, 30 anos que não precisa, ele mesmo monta o treino dele. Então, na verdade, é o seguinte, a gente está atirando errado, e aí eu faço uma meia-culpa também, porque eu acredito muito nos erros metodológicos da universidade, eu posso estar sendo criticado ou cancelado por causa disso, porque sou um profissional da educação física, mas sou um professor universitário, mas voto vencido, uma palavra ali gritando, principalmente aqui no Nordeste, muita gente ainda focada na educação física escolar, e que essa educação física é apenas linguagem, ela não tem nenhuma relação com o que pode vir no futuro com relação à saúde de verdade, à saúde preventiva, à longevidade. Então, senhores, essa foi a real necessidade, foi a real virada de chave, foi a necessidade, que é a mãe de todas as tomadas de decisões. Sua carreira teve quatro grandes fases até agora. Teve a fase da universidade, que foi a fase da descoberta, né, da certeza, que foi a jato no seu caso, mas, né, repleta de eventos durante o curso, né, absorção da tecnologia.
Depois você teve a fase Senesp, onde você estava lidando com tecnologias extremamente sofisticadas, eu sei porque eu estava lá, né? Eu forneci para todo o Senesp, e lidando com atletas de ponta. Aí você teve a fase empresário. E agora você está tendo a fase da saúde, entendeu? Você sofreu bullying ou se sentiu deslocado em cada fase dessa? E se sofreu, o que pegava em cada fase dessa? Curiosamente, Fernando, a única fase em que a gente não sofre bullying é do esporte de alto rendimento. Então, você está trabalhando para atletas de ponta, com tecnologia de ponta, o negócio era gritante, eu tive acesso a analisadores de gases os mais sofisticados do planeta, avaliadores cinemáticos os mais sofisticados, coisas impressionantes, câmeras faziam 24 frames por segundo, as nossas faziam 500 frames por segundo, éramos capazes de dar um slow motion na imagem e a gente perceber cada movimento do atleta. Então, quando você trabalha para atleta de ponta olímpico, que é 0,2% da população de atletas, eu tive muito orgulho. Eu fui para a Olimpíada de 2014 em Londres, é um negócio gigante, você está entre os grandes, mas é um nicho desse tamanho que você trabalha com tecnologia de ponta para pessoas de ponta que não tem nenhuma relação com saúde, qualquer relação com saúde, são coisas absolutamente antagônicas. Saúde vai para um lado, desporto de alto rendimento vai para o outro lado. Então aí não tem bullying, Fernando. Agora, enquanto fazer avaliação da física de academia, entregar um laudo para que alguém possa fazer uma prescrição, eu sempre tentei fazer uma correlação quando o médico, para te dar uma medicação ou sugerir uma conduta terapêutica, ele te pede os exames laboratoriais e em cima daqueles biomarcadores ele toma decisões. O avaliador físico entrega os biomarcadores e ninguém entende e toma qualquer decisão que queira, e aí, se der certo, deu, e ele estrupia ou machuca um monte de gente, e aqueles 5% vão se dar bem e vão tocar. Por isso, esse turnover tão alto. Não existe nada mais aversivo do que você dar o estímulo tão pesado para alguém iniciar e o cara abandonar com 3 dias, na segunda-feira se matricula, na segunda-feira, na outra segunda-feira, ele volta para o estágio pré-contemplativo de nunca mais querer isso, porque eu só vou para esse negócio para me machucar, isso não é para mim. Quando alguém abre a boca para dizer esse negócio não é para mim, é porque a prescrição foi muito errada, amigos. E aí, essa foi uma fase... Na faculdade, os seus professores te apoiaram unanimemente nesse desejo de ir para a área da saúde, todo mundo só falou coisas positivas para você, te empurraram para o mercado, como é que foi isso? A minha principal e grande decepção foi quando, no último período, num corredor, eu precisei empunhar um dicionário de especialidades médicas e termos médicos que eu precisava entender mais do que aquilo que a universidade me dava. E a professora me chamou no corredor, na frente dos colegas, e disse com o dedo em riste, assim, no meu rosto: Barnabé, abandone a educação física, o que você quer não é isso. O que ela quis dizer foi: você é frustrado porque não está na medicina e você está aqui. E aí eu disse para ela na mesma hora, assim, coisa que eu nem tenho esse raciocínio tão rápido, e eu disse para ela: se você me disser qual é o curso que lida com fisiologia aplicada ao exercício, eu vou para lá agora. E aí ficamos os dois calados, um olhando para a cara do outro, e eu acho que eu não perdi essa condição. Eu não tive apoio hora nenhuma, Fernando. Eu tive apoio de 30% dos professores, se muito, 20% dos meus professores. Eu os cito, eu sei o nome de todos eles. Porque, na verdade, eu era o patinho feio, o chato, quando ficava irritado, porque eu tinha que estudar a educação física como linguagem e detalhe. Deixa eu deixar uma coisa bem importante aqui. Eu não estou negligenciando ou desmerecendo a educação física escolar, muitíssimo pelo contrário. A importância da educação física escolar é vital para as nossas crianças, para a nossa sociedade. Porém, eu não posso aceitar a educação física escolar sendo tratada apenas como linguagem para que as crianças possam se expressar do ponto de vista afetivo, cognitivo e psicomotor. Eu nunca vou aceitar isso e vou sofrer bullying e continuar sofrendo bullying, Fernando, porque, na verdade, eu recebi foi um convite para abandonar a faculdade e procurar meu rumo, porque o que eu queria não era educação física, não, à luz dos meus professores à época, e eu sou capaz de apostar, aliás, eu afirmo que ainda tem alguns deles lá trabalhando comigo. E como empreendedor? Como empreendedor, a coisa sempre foi interessante, né, Fernando? Eu sempre ganhei muito mais do que a média. Professores até ficavam assim, ele ganha mais que a gente e tal. A universidade tem essa dificuldade enorme de ensinar as pessoas a ganhar dinheiro. Eu vejo outros cursos como engenharia, direito, medicina, onde esses caras têm uma formação consolidada, estudam muito, são bons profissionais e também se fala em dinheiro sem nenhum pudor. Também se fala em dinheiro para poder ter boas viagens, excelente condição à cultura, acesso a livros, mas para professores, não.
Professor, dinheiro é problema, não pode ter dinheiro. Como é que vai ter acesso a livro? Como é que vai ter acesso a comprar coisas mínimas? Como é que você vai ter acesso à base da pirâmide de Maslow se você não tem o mínimo? Então, o resultado, como empreendedor, a coisa sempre funcionou, Fernando, sempre funcionou, mesmo por ocasião das dificuldades que a gente tem como empreendedor. E todo empreendedor tem dificuldade. Eu repito, fracasso... Na área de saúde, a gente já sabe qual que é o bullying que a gente sofre, né? Essa é a área atual, né? O pessoal considera que a gente não é prático, que a gente está falando de um sonho, que a gente está falando dessas coisas, tá? Mas voltando nas 4 fases da carreira, você lidou com pessoas nas 4 fases da carreira, né? O que as pessoas te falavam de bom? Não seus colegas necessariamente, mas os clientes, né? O que hoje você chama de pacientes e na época de clientes, entendeu? De cada fase dessa, você guarda boas lembranças de cada passagem disso? Graças a Deus, sempre infinitamente mais boas lembranças do que eventualmente algumas críticas, e quando essas vinham, e elas ainda vêm com um objetivo de melhora. Eu acho isso sempre importante. Eu acho que quando o cliente reclama, é aquele que te dá um feedback para você melhorar. Porque aquele que não gosta de jeito nenhum, não está nem aí, ele nem reclama, e você não tem a oportunidade de se melhorar como pessoa. Fernando, eu vou te contar dessa última fase. A fase como academia, cara, é graça, porque era só elogio. A gente trabalhava sempre com muito esmero, o objetivo era sempre cuidar do cliente. Inventamos um programa chamado Quality, depois botamos o programa Face to Face. Era um programa para tentar, o máximo possível, uma academia de 1.500 pessoas, tentar tratar a pessoa olho no olho, tentar tratar essa pessoa individualmente. Por mais que a gente não conseguisse, a gente tentou e tentou muito, então os elogios eram enormes. Hoje em dia, Fernando, a perspectiva de inspiração, de generosidade com as pessoas e de mostrar um caminho diferente para elas, assim, é tão gratificante para a gente como profissional, que é impressionante. Não há um dia sequer que eu não receba pelo menos 3 elogios, seja pessoalmente, seja pelas redes sociais, um áudio, ou as pessoas me pedindo para me abraçar, porque nunca foram atendidas desse jeito, ou não sabiam que o que estava precisando era de um fisiologista clínico ou de um health trainer. Tanto, e eu acredito tanto nisso, que hoje eu fiz uma análise de bioimpedância com a minha mãe. Ela tem um ângulo de fase baixo, embora tenha uma excelente alimentação anti-inflamatória, embora seja yogini, pratique manobra de coerência cardíaca respiratória há mais de 40 anos, embora faça pilates 2 vezes por semana, ainda deu ângulo de fase baixo. E hoje eu procuro exatamente um health trainer para mudar essa fase da minha mãe, que tem 72 anos, tá? E é alguém que, se estiver aqui conosco, parece mais jovem do que cada um de nós aqui, de tanta vitalidade. Só para você ter ideia, levou uma queda um dia desse, a minha sobrinha de 6 anos, que é muito forte, a puxou no meio da rua, entrou entre as pernas dela e derrubou, ela não caiu, a minha sobrinha que derrubou, e ela não teve qualquer lesão, não teve absolutamente nada, levantou, bateu a mão assim, foi embora andando, porque está muito forte, só que precisa melhorar esse ângulo de fase, e o resto dos outros biomarcadores está tudo adequadamente. Então, Fernando, é muito gratificante, sabe? É muito gratificante poder, hoje, usar da congruência. Eu acredito, eu faço, eu ensino. E te digo mais, Fernando, passei uma fase muito inflamado, eu estava com 94 quilos, hoje são 81 quilos e 900, são 13 quilos a menos, né? 12 quilos e 900 gramas a menos, mas justamente porque eu passei a aplicar em mim aquelas técnicas que hoje nós ensinamos como health trainers, eu estava adoecido, cara. Eu estava adoecido, eu não conseguia fazer manobra de coerência cardíaca, eu estava muito excitado, uma energia difícil de tomar boas decisões, de reter conhecimento. Eu falei, pera, eu vou fazer a minha própria jornada de herói. As pessoas só vão acreditar em mim quando eu aplicar isso em mim. Então, o resultado é poder mostrar esses resultados e ter de volta aquilo da sociedade, da natureza, aquilo que você está dando para a natureza também. Sabe, Fernando? Então, isso é muito real. Podem acreditar nisso. Pode parecer fake, ou porque a gente está aqui tentando aparecer. Cara, é real. É isso que acontece. A vida dando de volta aquilo que você está dando com o maior carinho, com a maior generosidade. É isso que está acontecendo real. Que legal, cara. Isso, né, eu vejo, né, um Claudinho centrado, um Claudinho mais direcionado, né, muito alinhado com o que você está fazendo e tal. E quando você olha para frente, Claudinho, quando você olha, porque o profissional de educação física, ele com 40 anos, eu sei que você já rompeu essa fase dos 40 anos, mas quando chega ali perto dos 40 anos, ou passa um pouquinho dos 40 anos, principalmente aquele profissional que é do fitness, que se dedicou ao fitness, que você se dedicou uma época também ao fitness,
ele se perde. Ele fala, cara, eu olho para frente, eu não sei mais o que eu quero, o que eu tenho de opção, né? E você hoje, com os cabelos brancos que a gente já vem desenvolvendo, né? O que você espera da profissão? O que você espera da sua carreira? O que você almeja para frente na hora que você olha lá para o futuro? Eu vou te contar. Segunda-feira agora, eu tive a oportunidade de conversar com a minha filha, uma conversa bem descontraída, informal, e ela me perguntou, pai, como é que você está? E eu disse, filha, hoje eu tenho 50 exatos anos e eu nunca me senti tão saudável, tão bem e tão feliz em toda a minha vida, e isso é real, sabe? E ela deu um sorriso de canto a canto, ela faz assim, pai, essa tua vitalidade, chega, me emociona, me faz tanto querer viver, é tão massa te ouvir dizer isso. Eu digo, filha, a gente não vai viver menos de 100 anos e tu vai ter papai há mais de 100 anos, começa a fazer essa conta. Então eu tenho hoje, pelo menos, Fabiano, metade da minha vida para frente e uma metade de uma vida ativa. Sabe por quê? Estava conversando com o Fernando um dia desse em off. A gente descobriu a fonte da juventude, muscularidade, alimentos não inflamatórios, evitar que a gente tenha a barreira hematoencefálica permeada por toxinas. Então, a gente é capaz hoje, através de um equilíbrio entre as forças, comida, água, sono, exercício, controle de estresse, exposição ao sol, alimentos reais. A gente é capaz hoje, evitando o comportamento sedentário, com o conhecimento dos health trainers, aquilo que a universidade me trouxe, pensar numa carreira ainda mais longa, cara, ainda mais vívida e longeva. Eu não vou sossegar enquanto eu não tiver ainda um ano num país de língua inglesa e um país de língua espanhola, para voltar com esse idioma nativo. Eu falo os dois idiomas, mas eu quero voltar com esse idioma nativo. Eu quero estar de olho fechado de costa no metrô, como peguei em Londres na Olimpíada lá em 2014, e eu estava de costas, de olho fechado, e alguém conversando atrás, e eu quase dou voto na conversa. Falei, pô, estou em Vitória de Santo Antão, que é minha terra natal. Eu estava entendendo esse cara falando, entendeu? Meu inglês é britânico, então foi muito mais fácil para mim do que é nos Estados Unidos. Então, resultado, a carreira começa agora, sabe, Fabiano? Então, eu nunca tive isso. Para ser honesto, eu nunca pensei, não, minha carreira tem um limite. E esses 40 anos do personal trainer que você está falando, eu já li estudos que era 35. Com 35 anos, ele não aguenta mais tomar aquelas coisas escusas que se toma para ficar forte, ele não tem mais o mesmo shape para tirar a camisa e começa a reclamar dos meninos de 20 anos que tiram a camisa para vender o shape. E, infelizmente, eu até tenho comentado com pessoas próximas, o profissional da nutrição está caindo na esparrela da educação física e está indo para as redes sociais mostrar o shape e vender o shape. Eu sei tanto que o meu shape é assim, então eu não é estatística, né? Então, assim, ao contrário de outras carreiras mais consolidadas, e aí, de novo, direito, engenharia, medicina e tantas outras de respeito, esses cabelos prateados oferem respeito, responsabilidade, experiência, conhecimento. Na nossa área, era o contrário. Eu vi de uma colega, de uma doutora, muito renomada, autora de livro, não, carreira de personal tem vida curta, você aqui na educação física tem que ir para o doutorado. Acho complicado você ter uma instituição onde você direciona toda a cabeça daquela meninada de 17, 18 anos entrando e dizer para eles na universidade, a única coisa que vocês têm que fazer é ir até o doutorado. Eu discordo um pouco disso, aliás, eu discordo radicalmente disso, melhor dizendo, sendo mais claro, eu discordo veementemente disso, e respondendo a tua pergunta, em suma, a carreira começou agora, meu amigo. Agora é que está ficando gostoso. Porque aquele respeito que eu esperava quando eu era uma criança com 22 anos e graduado, hoje eu olho para mim, deixa às vezes até uma ideia preconcebida. Se eu olhar para um pirralho de 22 anos, eu vou entregar a minha saúde, esse cara não vai entender, meu irmão. Era isso que a gente sempre pensava da medicina, né? E agora chegou para a gente, velho. Chegou. Cláudio, você é Bom, vamos lá, eu vou rasgar, eu te conheço há muitos anos, tá? Você é um cara que não é o cara médio, nunca foi, e eu acho que você não é, tá? Não estou falando com isso que você seja, né, um Einstein, não é isso. Mas você é um cara de destaque, você é um cara onde você vai, tipicamente, durante muito tempo, você ocupa posições de liderança e tal, acima da média. E, estatisticamente falando, a média está na média. A média não está acima da média, a média está na média, tá? Para o profissional de educação física, médio, tá? Entrar na saúde exige ser acima da média? Não. Existe uma mudança de modelo mental, de modelo comportamental, eu diria, que aquele cara conseguir se livrar dos exercícios de altíssima intensidade, do uso de substâncias ergogênicas, muitas vezes escusas, do treinamento de altíssima intensidade, porque ele não consegue entender, Fernando, que existem pessoas que não foram feitas para esse tipo de comportamento.
Ponto. Nós tivemos um exemplo hoje no nosso grupo, quando alguém disse, vamos devagar, porque se você mudar tudo isso, eu não consigo mudar. Então, hoje eu estou vendo gente que veio do esporte, muitos do fisiculturismo, muita gente dizendo assim, peraí, o que está acontecendo com essa revolução, com esses caras aí dos health trainers? Então, imagina que hoje a sociedade já entendeu, aqui em Recife já existe uma clínica da doutora Losane Carvalho, que é uma clínica exclusivamente para pessoas idosas e com doenças crônicas não transmissíveis. Health trainers aqui em Pernambuco trabalhando com pessoas acima de 80 anos. Então, as pessoas já entenderam que precisam de profissionais absolutamente capacitados para isso. Mas isso não precisa ter uma inteligência acima da média, coisa que eu não tenho, viu, Fernando? Eu não tenho de jeito nenhum. Na verdade, eu sou um cara que lê muito. Então, eu estou lendo o tempo inteiro e detalhe. Agora, isso eu preciso descer um pouco a modéstia. Eu achava que eu tinha um mindset fixo, mas nunca tive. Modéstia para aprender, eu sempre tive. Falei, meu irmão, o que é isso aí que eu não conheço ainda? Deixa eu só ver o que está acontecendo ali. Então, assim, a partir do momento que eu me fechasse nessa matrix de que eu já sei tudo, aí é que a coisa começa a desandar. Então, para você ter ideia, eu estou hoje na 6ª especialização numa universidade federal extremamente importante e aprendendo com gente lá. E detalhe, semana que vem eu vou dar uma aula no pós-doutorado, mas eu estou fazendo uma especialização com gente que está cheio de tecnologia nova, que cheio de conhecimento novo, e eu penso, ora, lá eu tenho 2 coisas para ver. Se eles consolidarem aquilo que eu já conheço, golaço, eu estou consolidado, eu tenho que continuar nesse caminho, e aquele percentual, mínimo que seja, de novos conhecimentos, eu aprendo exponencialmente. Então, na verdade, eu não acredito que precisa ter inteligência acima da média de jeito nenhum, precisa só perder o mindset, o modelo mental fixo de que já sabe tudo e que vai continuar nisso. Eu acho que os principais fracassos, e isso deve ser em tudo, eu estou extrapolando sem ter um conhecimento científico para isso, mas eu acho que os principais fracassos, Fernando, então quando a gente acha que já sabe tudo, e aí, ou seja, terceiriza o meu problema, foi a sorte, foi a economia, foi um azar, eu acho que é por aí. Demais, cara. E, bom, a gente foi para trás, aí depois a gente foi para frente, e tá andando nessa linha do tempo aí. E agora eu queria que você falasse quem que é o Claudinho hoje. O que o Claudinho faz hoje? Qual que é a função do Claudinho? Até para mostrar para outros profissionais, né, cara? O que um profissional de educação física pode fazer? Né? Então, quais são as suas funções hoje de atuação? Tudo o que eu quis fazer na vida, Fabiano, que a universidade não me deu, eu procurei uma especialização. Então, eu fiz pós-graduação em avaliação da performance humana, coisa que eu queria, precisava ter especialização em avaliação física, eu precisava consolidar com após aquilo que eu já fazia. Eu fiz especialização em fisiologia aplicada ao exercício, e eu sou um fisiologista por causa disso, fiz aperfeiçoamento em saúde do sono, fiz um mestrado em ebiatria, bioquímica da nutrição. Então, o que acontece? Hoje eu sou um fisiologista clínico, eu sou o chefe do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Polícia Militar de Pernambuco. Nós temos 44 mil vidas associadas à nossa fundação, Centro de Assistência Social da Polícia Militar de Pernambuco. Nós somos lá 48 médicos e está chegando mais gente. Nós somos 12 psicólogos, 4 nutricionistas. Então, assim, a gente chefia um departamento onde a gente faz hoje atenção básica de saúde para triar, para evitar que os pacientes subam para atenção secundária para os especialistas, endócrino, dermato, cardio, etc., para evitar que ele suba por terciário, que é o hospital. O hospital está colapsado, né? A indústria hospitalar está colapsada. Então, tem 2 perdas. A perda financeira de estar no hospital e a perda pessoal. Então, hoje eu tenho um consultório no Instituto Pernambucano do Sono, onde a gente é uma clínica de diagnóstico e tratamento de distúrbios do sono. E agora, em outubro, estamos inaugurando mais um consultório, que é um consultório especializado em tratamentos de obesidade e doenças da hipocinesia. Então, doenças pacientes mais idosos ou com problemas osteoarticulares, junto com um nutricionista e mais 2 fisioterapeutas. Então, e ainda tem um consultório em academia de ginástica, está lá há 28 anos, numa grande academia e tal, deixei ali para não perder o contato com a academia de ginástica, porém, lamentavelmente, as prescrições não são como a gente imagina que deveriam ser, baseadas nos biomarcadores que a gente entrega, lamentavelmente. Eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando essa semana e o Fernando disse, cara, sabe essas oportunidades que você vê quando a gente apresenta novas tecnologias? Todos os dias a gente apresenta para dezenas de outros profissionais.
E, às vezes, até um mindset fixo, preso dentro daquela matrix, não deixa o cara ver, porque o olho só vê o que a mente está preparada para enxergar. E aí a gente deve respeitar o momento que cada um está. E ali, de novo, me reporto à parábola de Platão, né? Eles estavam todos numa caverna e só viam sombras. Um deles se solta, vê a luz, volta para mostrar para os outros que há luz e não só sombras, e aqueles que estão à sombra dizem: novinho, fica quieto, só existe sombra, isso é alucinação tua. Então eu acho que a gente precisa mostrar, aqueles que saíram da caverna, precisa mostrar para os que estão ainda às sombras de que existe luz lá fora. Eu tenho uma teoria sobre isso, tá? Na verdade, a gente não precisa de muitos revolucionários, não, porque se tem uma coisa que as pessoas são boas em fazer, é em copiar e emular o sucesso dos outros, entendeu? Então, eu acho que a missão nossa, como expedicionários, é ter sucesso, entendeu? É ter sucesso, e aí essas pessoas vão se... É porque é aquela história, a palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, eu acho que é por aí que a coisa vai acontecer. E, pelo menos a mim, vocês dois me arrastam, porque eu olho o exemplo de vocês e falo, eu quero estar exatamente onde esses caras estão, o que eles estão fazendo e o que eu vou fazer. Onde vocês vão, a coisa acontece. Onde vocês vão, vem gente atrás. Onde vocês vão, gera prosperidade. Então, eu hoje, né, digo para vocês, tá? Se eu tivesse que... sou um pouco mais velho que você, 57, também entendo que estou na metade do caminho. E olha que legal, pouco me importa se amanhã for meu último dia ou hoje, não me interessa, isso pertence a Deus, não a mim. Mas eu entendo que eu estou na metade do caminho e é essa emoção que me leva, entendeu, para frente. Porque eu olho para frente e falo, eu tenho tempo para me associar com as pessoas corretas. Então, quando eu olho para uma futura carreira... Eu já fiz o mestrado em Educação Física, não defendi como você. Não fui nem ouvinte, eu não defendi porque não achava que eu ia prosseguir. Mas se a Educação Física mudar do ponto de vista da universidade, eu faço Educação Física. É a profissão do futuro. É a profissão do futuro. E, cara, não por motivos financeiros. Eu não preciso mais disso. Eu tenho uma carreira como engenheiro, como empreendedor, mas é o seguinte, quando eu olho para vocês dois, no gás que vocês estão, as coisas que vocês me provocam todo dia e fazem acontecer, eu falo, caramba, essa nova geração de profissionais de educação física está vindo para mudar tudo. Está vindo para mudar a medicina, está vindo para mudar a nutrição, está vindo para mudar a saúde, está vindo para mudar as seguradoras, está vindo para mudar a previdência social. É uma missão, hein? É uma missão. Rapaz, agora, daqui a 30 anos, nós seremos, com 80 anos, nós, com 80 anos, seremos a faixa etária mais larga no Brasil e no mundo. Para quem que você acha que a gente precisa trabalhar para mudar, inclusive, a Previdência? Rapaz, você não tem noção do nível de longevidade que a gente está vindo agora. Segundo o nosso guru Peter Diamandis, né, nas próximas 2 décadas, a gente vai evoluir mais do que os últimos 200 anos. A quantidade de biomarcadores que a gente já faz praticamente de graça, e com isso a gente é capaz de mostrar para as pessoas como elas podem evoluir. O programa Ressonante, onde a gente pode mostrar a curva RR entrando em coerência cardíaca com a respiração e a mente. Rapaz, eu fui ao dentista ontem, o bom dia dele foi assim: Cláudio, eu tenho 2 pacientes para mandar para você. Eu não estou acreditando no nível de ansiedade da sociedade. E detalhe, a gente pensava que isso era coisa de adulto. Tem uma galerinha jovem aí de 16, 17 anos, pré-vestibular, início de faculdade, no nível de ansiedade pós-traumática, bicho. A gente é a profissão do recente hoje, Fernando. Me permite corrigir que não é do futuro, é agora. Aquele futuro que lá atrás a gente esperou, o bicho chegou agora. Então, de fato, Fernando, hoje a gente tem esse respeito. Agora, profissional, alguém estava contando isso ontem, a gente tem há 20 anos, a gente ficava desatualizado com 10 anos, depois com 5 anos, hoje com 2 anos de formação, tu fica desatualizado. Então, assim, as tecnologias exponenciais, a inteligência artificial, junto com a realidade aumentada, está fazendo com que a gente dê saltos cada vez maiores. E que bom, graças a Deus. Eu estou associado a vocês e talvez uma coisa de mindset, de crescimento, não me deixa parar nunca. Eu não consigo parar, graças a Deus. Não consigo parar. Que demais. Bom, cara, aqui acho que a gente conseguiria ficar aqui por mais algumas horas, alguns minutos aqui trocando essa ideia, né? Mas eu acho que já foi um conteúdo muito rico, essa história sua é muito rica, né? E como
A gente sabe, a gente daqui a alguns anos vai ter que gravar ela de novo, né? Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Qual foi o upgrade dessa história aí, né? Então, acho que a gente vai ter que fazer sempre essas atualizações, né? E, cara, para mim é uma honra estar do seu lado. Para mim eu sempre aprendo contigo, com a sua energia, com a sua vontade de passar conhecimento. Eu estou sempre aprendendo com você e é uma honra estar do seu lado aqui, cara, no Health Trainer, né? E eu quero agradecer, gratidão aí por estar do seu lado, gratidão por ser esse profissional exemplar para a gente. É o nosso Clark Kent aqui, né, do Health Trainer, né? Sempre impecável, passando a mensagem que é para passar mesmo do profissional de educação física, né? Que é o profissional de educação física num nível já diferente, cara. Eu tenho essa é a minha visão, cara. Essa é a minha visão sua. E para mim é uma honra estar aqui do seu lado. Gratidão aí por compartilhar a sua história e por estar aqui junto contigo. Muitíssimo obrigado, Fabiano. Muitíssimo obrigado. Inspirar os colegas para mudar. E, principalmente, a gente combater o desperdício. O que eu chamo de desperdício? Desperdício é um profissional de educação física com 40 anos de idade pensando em desistir, ou uma profissional de educação física com 40 anos de idade pensando em desistir. Isso não pode acontecer. Ou pior, com 25, sofrendo bullying, porque não se enquadra, né, na visão estreita do fitness estético, do esporte e tal, sofrendo bullying, tentando mudar de profissão. Não mude. Você já está na profissão certa. Olha esses dois, entendeu? Se inspire. Eu fico muito orgulhoso por sentar na mesma mesa que vocês, senhores. A gente vai passar o dia aqui rasgando seda, mas muito obrigado por trocarem conhecimentos comigo. Muito obrigado. Fico muito feliz. Abraço, galera. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.